Você sabia que a depressão pode estar presente em todas as faixas etárias, desde o início até o fim da vida? Esse é o tema de hoje. A depressão é considerada hoje o mal do século e ela pode atingir desde criança pequena até idoso. Pelo que a gente viu, os últimos anos teve um aumento de mais de 700% nas causas de morte aqui no Brasil nos últimos 16 anos. Atualmente são mais ou menos 400 milhões de casos de depressão no mundo nesses últimos anos. É um número assustador e tem crescido cada vez mais. A gente sabe que existe uma predominância nos números de depressão, principalmente em adulto jovem, que vai aí dos 18 até os 29 anos. Mas o que tem preocupado bastante a Organização Mundial de Saúde é que tem aumentado cada vez mais os números de depressão em crianças e em idosos. E isso é interessante porque antes a nossa preocupação era muito a depressão em jovem e em adulto. E hoje a gente vê aqui, principalmente no consultório, crianças com casos de depressão e muita gente perguntando sobre depressão em idoso. E sim, é possível depressão em criança e é possível depressão em idoso. Para a gente entender por que existe depressão em criança, por que existe depressão em jovem, em adulto, em idoso, a gente tem que entender como que funciona o mecanismo da depressão. A gente sempre explica, né? Depressão não é frescura, depressão não é tristeza, depressão é uma doença, é uma alteração fisiológica. Então, para a gente entender por que existe depressão em todas as faixas etárias, desde o início da vida até o fim da vida, eu preciso entender que depressão é uma alteração fisiológica no nosso sistema nervoso, ok? Para a gente entender o que é essa alteração fisiológica, eu vou explicar de forma bem simplificada como que acontece o processo fisiológico da depressão, tá? Nosso sistema nervoso, ele se comunica por meio de neurotransmissores. Vamos imaginar o nosso sistema nervoso, existem células, né, que se comunicam. Essas células são chamadas de neurônios, todo mundo já ouviu falar de neurônios, tá? Essa comunicação se dá por meio de sinapse, ok? Essas sinapses, elas acontecem por meio de neurotransmissores. Nós já falamos de neurotransmissores em alguns vídeos lá no nosso canal, tá? Falei um pouquinho das endorfinas, que são aqueles hormônios do prazer que eu falei pra vocês, né? Que causam a sensação de prazer, de bem-estar, né? Falei já um pouquinho da epinefrina, hormônio que traz aquela sensação do susto, do medo, né? Sabe quando você leva um susto que seu coração dispara, que você fica pálido, treme, sua frio, né? É quando libera adrenalina, que a gente fala, né? O nosso corpo se prepara para o medo, né? Para sair correndo, né? Pupila dilata. Já falei da serotonina, sabe? Quando você come um chocolate, que dá aquele que alívio, né? Tudo isso daí são neurotransmissores, tá? Então essa comunicação que acontece lá, né, do nosso cérebro para o nosso corpo, ela se dá por meio desses neurotransmissores. E essa comunicação, ela acontece para que aconteça essa comunicação cérebro-corpo, né? Toda vez que esses neurotransmissores são liberados, elas alteram o processo físico e emocional, tá? Então eu tenho alteração de batimento cardíaco, eu tenho alteração de humor, eu tenho alteração de sentimentos, tá? Então tudo isso, toda essa comunicação cérebro-corpo acontece via neurônio, por meio de sinapse, por meio dessa comunicação aí desses neurotransmissores, tá? Em uma pessoa que não tem depressão,
eu vou ter então esses neurônios que estão se comunicando, tá? Por meio da sinapse. Esses neurotransmissores, eles vão saindo, né, de um neurônio, passando para o outro neurônio, por meio desses impulsos elétricos, ok? Isso acontece o tempo todo e assim essa comunicação vai acontecendo, tá? Em uma pessoa com depressão, eu tenho uma alteração nessa comunicação. E em vários momentos, esses neurotransmissores, em vez deles passarem de um neurônio para outro, eles vão muitas vezes voltar para o neurônio em vez de passar. Eles vão muitas vezes degradar, eles não vão atravessar, não vai acontecer esse impulso elétrico. E aí não vai acontecer essa comunicação. E aí esses neurotransmissores não vão passar adiante. E aí o que acontece? Eu não vou ter a presença desses neurotransmissores e essa comunicação, vamos pensar assim, não vai acontecer, tá? E aí o que acontece? Eu vou ter menos quantidade desses neurotransmissores dentro do nosso organismo e essa comunicação vai ficar ineficaz. Então eu não vou ter essas sensações que eu deveria ter, né? Que uma pessoa que não tem depressão teria. Né? Então eu vou ter alteração do meu humor, eu vou ter alterações de sentimentos, eu vou ter alterações de tudo aquilo que esses neurotransmissores regulam, tá? Cada neurotransmissor ele está associado a sintomas, né? Eles regulam atividades diferentes dentro da gente. Por isso que quando a gente fala de depressão, eu tenho um monte de sintomas diferentes. Nós falamos isso no vídeo anterior, né? Eu tenho diferentes tipos aí de sintomas. Às vezes é tão amplo, né? Que precisa realmente se perceber e se autoconhecer para perceber que eu tenho ou não uma depressão, né? Então, quando eu conheço esses neurotransmissores, eu consigo perceber que existe aí uma variedade de sintomas que podem acontecer quando eu tenho depressão, tá? E aí o que acontece? Esses neurotransmissores, quando eles não passam adiante nesses impulsos aí elétricos de um neurônio para o outro, eu começo a observar então que eu tenho o aparecimento desses sintomas, né? Eu vou ter então alteração do meu humor, eu vou ter alterações, por exemplo, de tristeza, no sentido de não só da tristeza, como a gente comentou, não é só estar triste, mas é estar muitas vezes apático, né? Não ter sentimentos na maior parte das vezes, alterações de humor, no sentido de não ver beleza nas coisas, não ver sentido nas coisas, né? Você não tem motivo, né, muitas vezes para sentir. Você pode ter tudo na sua vida, né? Não tem nada, nenhum gatilho para você estar ruim, mas você não sente prazer nas coisas, né? E muitas vezes você não consegue entender o porquê que isso está acontecendo, né? Você não sente prazer nas coisas, né? Se esses, por exemplo, um neurotransmissor, no caso de epinefrina, né? Você pode sentir ansiedade, você pode sentir seu coração acelerar, você pode sentir muitas vezes medo, né? E tudo isso está associado aí com essas alterações que aconteceram aí nessa comunicação, nessa sinapse aí, né? Lá no seu sistema nervoso. Então o que acontece? Todo ser humano, ele tem esse sistema nervoso, né? Ele tem esse mecanismo fisiológico que acontece aí no seu cérebro, essa comunicação, né? Essa sinapse. Então isso acontece desde que você é criança até, né, um idoso, né? Então não existe uma faixa etária para acontecer uma depressão, tá? Por isso que você pode sim ter depressão desde a infância até mesmo o idoso, tá? O que acontece não existe uma explicação ainda no meio científico do motivo pelo qual se origina uma depressão, tá? Existe hoje a explicação das causas, né, serem dois tipos, né? Endógenas, que a gente fala, que são as causas internas ali do paciente, né, motivos internos desse paciente, exógenas,
que é o meio social que esse paciente vive, né? Mas não se sabe o que pode ocasionar isso daí. Então, por isso que a gente trata hoje o ser humano como um ser biopsicossocial, né? Ele é um ser humano que tem todo o mecanismo biológico, ele é um ser humano que tem todo o mecanismo psicológico e ele é um ser humano que vive no contexto social. E eu não posso separar as três coisas, eu tenho que trabalhar essas três coisas juntos, porque essas três coisas juntos é que podem ser aí o motivo pelo qual aconteceu essa depressão, independente da faixa etária que essa pessoa está, seja ela uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto ou um idoso. O que eu preciso sempre lembrar é que para cada faixa etária eu tenho sintomas diferentes, né? Para uma criança eu preciso estar atento, por exemplo, à questão escolar. Muitas vezes a criança ela manifesta a depressão com baixo desempenho escolar, perdendo o vínculo com os coleguinhas da escola, perdendo o interesse em participar das atividades da escola, não querendo mais brincar, por exemplo, ou interagir com essas crianças que antes ele tinha uma amizade. Pode muitas vezes perceber que essa criança gostava de ler ou de contar histórias e agora não gosta mais. Ou essa criança passou a ter medo de alguma coisa que antes ela não tinha. A gente observa às vezes alteração no sono, ou ela passou a ter muito sono, ou a ter dificuldade para dormir. A questão da alimentação, né? Ela come demais ou ela deixou de comer, né? Então tudo isso daí são características que a gente tem que observar na criança, né? O idoso, por exemplo, né? O idoso, a gente observa muito a questão da apatia, do isolamento, aquele idoso que perde o interesse em fazer as atividades diárias dele, né? Que passa a se isolar. Um idoso que gostava de fazer alguma atividade, agora não gosta mais, prefere ficar quieto num canto, não gosta mais de interagir e nem mesmo de fazer a atividade diária dele, de se cuidar, de ter o autocuidado, né? Isso é um ponto bastante importante. Incentivar mesmo, né, o autocuidado, incentivar as interações sociais e familiares. Então são pontos que a gente tem que sempre observar, porque mesmo estando presente nas diferentes faixas etárias, são sintomas diferentes que a gente tem que observar. A gente comentou no vídeo anterior a questão dos diferentes tipos de depressão, né, e a importância de observar a questão da intensidade da depressão, né? A depressão leve a gente observa com pequenos detalhes, né? Começando pela perda de interesse, começando com o isolamento social, com aquela coisa de não quero, não gosto, me deixa quieto, né? E se a gente conhece a pessoa, a gente percebe que tem alguma coisa errada e é esse o momento de começar a agir, né? E como eu sempre brinco no final do vídeo, né, nosso canal é de aromaterapia, então como que eu posso usar aí óleo essencial para as diferentes faixas etárias, né? Para criança, gosto muito do óleo essencial de laranja doce. Ele já é considerado o olhinho da criança, né? É um olhinho que trabalha bastante a questão de medo, de adaptação, de mudanças. Então é um olhinho que vale a pena você conhecer inclusive, que a gente fala, né? Ler mais sobre ele, entender um pouco mais sobre ele, o contexto dele, até mesmo contraindicações e riscos e benefícios. É um olhinho que vale a pena. A criança, né, que gosta desse cheiro cítrico, é um olhinho que acalma e traz bastante segurança, tá? O olhinho de lavanda, que eu sempre falo que é um olhinho coringa, né? Um olhinho bastante relaxante e um olhinho que ajuda bastante o idoso, principalmente, né? Trazer essa questão do relaxamento, de aliviar a ansiedade. São dois olhinhos aí que eu gosto bastante de comentar quando eu falo sobre a questão de depressão, né? Um olhinho que me ajudou bastante no combate aí, né, da minha depressão, como um caso aí pessoal para mim, foram os olhinhos de lavanda e de bergamota, né, que eu usei bastante.
No meu caso, né, eu tive depressão e tratei bastante com a lavanda para ajudar na minha ansiedade e na minha insônia, né, que no meu caso foi a questão de dificuldade para dormir e de apatia, né? Então a lavanda ajudou bastante a cuidar da ansiedade principalmente, e a bergamota para desacelerar um pouquinho o pensamento. E com o passar do tempo eu consegui, né, trabalhar esses dois pontos aí na minha vida, né? Então assim, esses olhinhos aí acabaram sendo bastante úteis para minha vida. Então são as dicas aí que eu deixo para vocês. E sim, gente, a depressão atinge qualquer faixa etária, seja uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, um adulto ou um idoso. O mais importante é ficar atento aos sinais, principalmente os primeiros sinais, que acabam sendo aí essenciais para você perceber que você pode começar a colocar em prática um olhinho essencial, as terapias integrativas e começar a mudar, né? Colocar aí qualidade de vida na vida de vocês e com certeza cuidar da depressão, que acaba sendo aí, como a própria Organização Mundial de Saúde coloca, né? O mal do século, ok? Segue o nosso canal. Se você não cadastrou o seu e-mail, cadastre o seu e-mail, confirma o seu e-mail, que a gente sempre tem conteúdos aí incríveis e exclusivos para vocês. Eu sou a Ju Rodrigues, muito obrigada!